Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como ficou as rotinas de separação do escoamento subterrâneo e superficial de acordo com os filtros digitais recursivos de Line-Holick, 1979, e o filtro duplo de Eckhart, 2005. O primeiro passo é abrir o arquivo, clicando aqui nesse botão Abrir. Vai aparecer para você a sua caixa de diálogo do seu computador. E aqui, nesse caso, eu já estou dentro da minha pasta onde estão as minhas estações fluviométricas, ok? Então eu vou escolher aqui, nesse caso, eu vou trabalhar com a estação 46610000. Os arquivos que o sistema suporta são o MDB, o TXT e o CSV. São os arquivos advindos do Hidroeb ANA. Para esse exemplo, eu vou utilizar aqui os dados em TXT. Então, vou escolher essa estação e vou mandar abrir. E aqui nós temos, então, os dados advindos do arquivo TXT, do Hidroeb ANA, que foram abertos dentro da perspectiva aqui, ó, mês-ano, e os dias estão nas colunas de 1 até 31. Ou seja, cada linha da minha tabela é um mês de um determinado ano. A gente pode perceber aqui inicialmente que o mês janeiro de 1977 não possui dados. Isso significa que no arquivo original da ANA esses dados não existem lá. Então o sistema coloca esse tracinho para facilitar a visualização do usuário, mostrando que não tem dados. A partir disso, já fica evidente que é necessário processar essa estação e para isso nós fizemos as rotinas de pré-processamento de dados e descarte. Então, aqui, se nós tentarmos aplicar os filtros digitais sem fazer o processamento dos dados, o sistema vai mostrar para o usuário uma mensagem de erro dizendo que ele tem que obrigatoriamente fazer o descarte ou processamento, né, clicando nesse botão, antes de efetuar qualquer filtro digital. Logo na esquerda, nós temos aqui, ó, um resumo do percentual de falhas de cada mês. Então, por exemplo, aqui nós já vimos pela tela anterior que em janeiro de 1977 nós temos 100% de falha. Já é fevereiro de 77, 0, março de 77, 0 e assim por diante. Isso aqui é feito em tempo real, né? Assim que o usuário abre o arquivo, esse resumo é gerado com o percentual de falhas. A partir desse valor, dessa coluna de falhas, é possível que o usuário determine um critério de descarte. Nesse caso, ele vem como padrão o valor 5% de falhas. Significa então que qualquer mês que ferir esse critério de 5%, ou seja, que apresentar valor de falha maior ou igual a 5%, será descartado. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, apenas o janeiro de 77 será descartado. O segundo ponto nessa tela que nós temos que chamar a atenção é a possibilidade que o sistema dá para trabalhar, para analisar períodos dentro da sua série. Então, essa série de dados que eu estou estudando, eu posso filtrá-la, por exemplo, aqui, ó, a partir de junho de 78 até dezembro de 1990. Então, isso significa que eu vou descartar todos os anos e meses que são antes de junho de 78 e todos os anos e meses que são posteriores a dezembro de 1990. O terceiro ponto nessa tela que nós temos que observar é essa caixinha aqui que nos define que vamos trabalhar apenas com dados consistidos. Uma vez que ela está marcada, o sistema não considerará os valores brutos, ou seja, aqueles valores que vêm no arquivo do Hidroeb com a coluninha de status 1, ou seja, dados brutos. Isso permite com que o resultado final tenha uma melhor qualidade. Então, vou deixar marcado que eu quero trabalhar somente com dados consistidos e vou efetuar o processamento e o descarte. Então, nós podemos perceber que todos os meses de 1977 foram descartados
e todos os meses aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já não foi descartado porque já pertence a esse período de dados que eu estou trabalhando. O critério de 5% também foi estabelecido. Nesse caso aqui, fazer uma rápida passagem aqui a uma conferência, e realmente ele fez esse critério dos 5%. A partir daí, nós podemos então aplicar os filtros digitais. Porém, antes de apertar esse botão, eu vou chamar a atenção para os parâmetros da função, certo? Porque nós vamos aplicar dois filtros, o filtro simples de Line Holic, que depende do parâmetro A, que nesse caso nós colocamos 0.925. Aqui nós temos uma dica, um tooltip que a gente fala aqui, ó. Vou passar o mouse aqui e ele vai aparecer, ó, parâmetro de filtragem que relaciona a taxa de variação, ou seja, é um pequeno help para o usuário não ficar tão perdido quanto a esse parâmetro. Então, aqui nós temos o parâmetro K, do mesmo jeito ele tem uma dica, né, para facilitar a vida do usuário, e nós trouxemos o valor 0,98. E o IFB Max também é outra variável que o modelo do Eckhard necessita. Então, esses valores aqui, pessoal, são de inteira responsabilidade do usuário. Nós colocamos alguns valores de acordo com o que nós encontramos na literatura. Então, dado uma avaliação ou outra, esses valores são totalmente mutáveis, dado as diferenças de cada uma das estações, das regiões, ok? Então, a partir desses valores, eu vou aplicar o meu filtro digital e automaticamente ele vai efetuar o que a rotina se propõe, que é fazer a separação dos escoamentos subterrâneos e superficiais para cada um dos filtros. Nós temos então aqui a planilha referente aos resultados da parcela subterrânea para o filtro simples. Nós temos aqui a parcela superficial, que foi separada. Então aqui só chama atenção porque nós temos também um compilado do somatório total da vazão subterrânea, com a média desse período todo, todos na unidade de metros cúbicos por segundo. Na parcela superficial nós também temos essas variáveis soma e média, para dar um melhor panorama para o usuário. E por fim nós temos um relatório dentro de uma base mensal e dentro de uma base anual. Ou seja, ano a ano ele faz a média da vazão e faz a média da vazão subterrânea. Vou aumentar aqui, dá para ver que está escrito média aqui. E a terceira coluna é o IFB, que é uma relação dessa vazão com a vazão subterrânea. Aqui embaixo nós temos também o sistema procura, define para nós o melhor IFB, que é, no caso, o IFB de maior valor. Então, esse aqui aconteceu no ano de 1984. Aqui, nós temos a mesma coisa, porém aqui dentro da base mensal. Então, nós temos mês a mês, aqui subterrânea, e o IFB para cada um dos meses ano aí. Nesse caso aqui, o melhor IFB foi de 0,98,9 em julho de 86. Análogo ao FC, nós temos a planilha do FD, que é igualzinha, porém usando o modelo de Eckhard agora. Então nós temos aqui a parcela subterrânea, aqui a parcela superficial e aqui aquele mesmo relatório, dado a base anual, dado a base mensal. A última parte do nosso relatório é o relatório gráfico, que aqui então nessa aba de relatório gráfico nós temos a plotagem das vazões. Então, o vermelhinho aqui nós temos a vazão total, o amarelo é o FS, né, a percentual subterrânea dentro do modelo de Line Holic, e o verdinho é a parcela subterrânea usando o modelo de Eckhard. Vou dar um zoom aqui, só para a gente visualizar um pouco melhor, por exemplo, aqui no ano de 81, 82. Então, aqui facilita a visualização. Um ponto interessante desse gráfico é que ele é dinâmico. Então, uma vez que nós alterarmos esses valores, ele automaticamente será replotado nesse gráfico aqui. Então, um valor razoável que nós encontramos na literatura, até como base de estudo, é utilizar o IFB Max do Eckhard como sendo o melhor IFB
adquirido pelo filtro simples. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui pegar esse 0,989, que foi o IFB Max do filtro simples, e jogar ele aqui, então eu vou ter um valor um pouco melhor. Então, ó, vou reaplicar, vou voltar lá no gráfico para a gente visualizar essa linha movimentando. Na hora que eu aplicar os filtros, todos aqueles cálculos vão ser refeitos e aí o meu gráfico vai ser replotado. Isso aqui é bastante interessante, não sei se deu para ver aqui, mas ficou bem próximo da vazão total. Vou reduzir aqui para 0,98 e aplicar de novo. Ah lá, dá para ver que movimentou. Se eu abaixar aqui para 0,95, eu consigo ver o comportamento de acordo com a sensibilidade dos meus parâmetros aí. Isso aqui é bem interessante. Uma funcionalidade bem interessante também que nós temos aqui, ó, é esse botão do Excel, ou seja, ele vai exportar todas essas planilhas que nós vimos aqui, juntamente agrupadas no mesmo arquivo Excel. Então, por exemplo, aqui vou pedir para exportar, vou salvar como teste.xls e vou mandar salvar. Só peço que você tenha atenção para o local que você salvou dentro do seu computador, para depois você não perder esse arquivo. Então, no caso aqui, eu estou salvando dentro do meu diretório, que estão as minhas estações. Então, se eu vier aqui, está aqui o meu arquivo Excel. Então, olha só, nesse arquivo eu tenho a minha minha estação processada, a parcela subterrânea para o filtro simples, a parcela superficial, o relatório anual, o relatório mensal, a parcela subterrânea do filtro duplo, a parcela superficial, o relatório anual, o relatório mensal para cada uma dos meus filtros aí. Com isso a gente pode retornar ao nosso projeto e aí, por fim, nós colocamos aqui também um arquivo de ajuda para facilitar a utilização do sistema caso o usuário tenha alguma dificuldade. Ok? No mais é isso, agradeço a atenção, um abraço.